O ano é 2030 e os Estados Unidos da América estão em guerra com a China e a Rússia, e a maior parte do conflito está ocorrendo no mar. Abaixo das ondas agitadas do Oceano Pacífico, a cerca de 1.300 pés de profundidade, a temperatura fica pouco acima do ponto de congelamento. Dentro do casco de um submarino, 134 marinheiros monitoram uma série de telas banhadas no brilho vermelho da iluminação de combate. Em algum lugar nessas águas, um navio estrangeiro tenta permanecer indetectável. Ele não tem chance, porque este não é apenas um submarino qualquer, mas um submarino da classe Virginia, o predador supremo da América sob as ondas e a máquina de matar subaquática mais sofisticada já construída. Esta vitória da engenharia americana custa um impressionante 4 bilhões e 300 milhões por unidade, mas oferece capacidades que fazem os potenciais adversários perderem o sono à noite. Mas a classe Virginia, que inclui o United States Ship Virginia, não surgiu do nada. Ela surgiu das cinzas da Guerra Fria, da doutrina de submarinos e das limitações das gerações anteriores. Através do Virginia, a América pode manter a dominância submarina em um mundo onde as profundezas do oceano se tornam mais disputadas a cada ano. Vamos mergulhar profundamente na evolução que produziu essa obra-prima da guerra naval e examinar como a força de submarinos da Marinha dos Estados Unidos da América permanece milhas à frente de seus concorrentes mais próximos. É impossível apreciar completamente as inovações que fizeram do Virginia o monstro de um submarino que é, sem entender o que veio antes dele. Os submarinos de ataque da classe Los Angeles dominaram a era da Guerra Fria. Rápidos, letais e com um total de 62 navios patrulhando os oceanos, eles formaram a espinha dorsal da Força Submarina da América por décadas. Mas no final dos anos 80, suas limitações se tornaram cada vez mais aparentes. A tecnologia de submarinos soviética estava avançando rapidamente. Os submarinos da classe Akula apresentavam assinaturas acústicas dramaticamente reduzidas que ameaçavam a vantagem tradicional da América na detecção de submarinos. Este desenvolvimento causou um grande impacto na estrutura naval dos Estados Unidos da América. A capacidade de detectar submarinos inimigos antes de ser detectado é o princípio fundamental da guerra submarina, e estava em risco. A classe Seawolf foi a resposta imediata da América à crescente ameaça. Maior, mais silencioso e substancialmente mais letal do que qualquer coisa que veio antes dele, o Seawolf representava o ápice do design de submarinos da Guerra Fria. Suas especificações eram nada menos que impressionantes. 8 tubos de torpedo contra 4 no Los Angeles, uma assinatura acústica dramaticamente reduzida e a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro Tomahawk. Havia apenas um pequeno problema. Cada Seawolf custava impressionantes 5 bilhões, 640 milhões de dólares em valores de hoje. Com a União Soviética em colapso e o orçamento de defesa diminuindo, o programa foi cancelado após apenas 3 serem construídos. No início do século XXI, a Marinha enfrentou um desafio assustador. A frota de Los Angeles estava envelhecendo e precisava ser substituída. Os Estados Unidos da América precisavam conseguir isso sem quebrar o banco, enquanto ainda combatiam ameaças em evolução da Rússia e uma China cada vez mais assertiva. Entre a classe Virginia, um submarino projetado não apenas para joias de estilo Guerra Fria em alto mar, mas para os conflitos multidimensionais previstos do futuro ou do presente, dependendo de como você olha para isso. O programa Virginia começou com um objetivo ambicioso de criar um submarino com 90 das capacidades do Seawolf a 70 do custo. O que surgiu foi algo ainda mais notável, uma abordagem completamente nova para o design e a construção de submarinos. Para começar, o Virginia tornou-se o primeiro grande submarino dos Estados Unidos da América, projetado inteiramente usando design assistido por computador. Nenhum modelo físico foi criado antes do início da construção, o que foi uma abordagem revolucionária que economizou centenas de milhões em custos de desenvolvimento. Cada tubo, fio e componente foi meticulosamente modelado em espaço virtual antes de uma única peça do casco ser soldada. A construção tradicional de submarinos exigia que o barco fosse construído em torno da sala de controle. O Virginia inverteu esse conceito ao tornar o centro de comando uma unidade modular que poderia ser construída e testada separadamente, e depois instalada como um pacote completo. Isso não é apenas um truque de construção inteligente, simplificou radicalmente as atualizações, pois todo o conjunto de combate poderia ser trocado sem cortar a pressão.
Falando do casco, uma grande mudança introduzida no Virginia foi a remoção dos periscópios tradicionais. Claro, ser capaz de ver na superfície ainda era uma das capacidades cruciais dos periscópios, mas eles tinham uma grande desvantagem. Eles criavam mais um buraco no casco, que era tampado com um material menos durável do que o próprio casco, criando falhas estruturais críticas. Os inimigos poderiam mirar nos periscópios para afundar ou danificar os submarinos. Na verdade, um total de 9 submarinos sofreram danos no periscópio durante a Segunda Guerra Mundial na Virgínia. Estes foram substituídos por mastros fotônicos, essencialmente câmeras digitais sofisticadas montadas em hastes retráteis. Esses mastros transmitem dados visuais para displays de alta definição na sala de controle, eliminando a necessidade de um periscópio. Mas, talvez a conquista de engenharia mais significativa tenha sido o sistema de propulsão do Virginia. O reator de água pressurizada S9G fornece aproximadamente 30 megawatts de energia, suficiente para impulsionar o submarino a velocidades superiores a 35 nós. Embora não necessite de reabastecimento durante a vida útil estimada do barco, aproximadamente 33 anos de operação, a falta de reabastecimento não apenas economiza dinheiro em material nuclear caro, que poderia ser usado em outros lugares, como em usinas ou para criar armas nucleares. Elimina longas revisões de reabastecimento no meio da vida útil, que normalmente tiram os submarinos de operação por anos. Como resultado, um submarino da classe Virginia passa mais de sua vida operacional realmente no mar do que qualquer predecessor, entregando mais capacidade por dólar gasto. Mas ser capaz de se mover rapidamente e por longas distâncias não fará com que os submarinos sobrevivam a um conflito. A guerra submarina se resume a um princípio simples: quem ouve o outro, primeiro, vence. E neste mortal jogo de esconde-esconde subaquático, o Virginia é projetado para se destacar além de qualquer expectativa razoável. O casco do barco apresenta um revestimento anecoico avançado, azulejos especiais que absorvem a energia do sonar em vez de refleti-la para os sensores inimigos. Este revestimento não apenas reduz a assinatura sonar do submarino, mas, na verdade, dá ao Virginia uma seção transversal sonar menor do que muitos submarinos menores. Além disso, o Virginia emprega o que os engenheiros chamam de técnicas de silenciamento acústico, que minimizam o ruído gerado pelos sistemas do submarino. Cada bomba, cada motor, cada peça de maquinário, que poderia gerar som detectável, é montada em plataformas de isolamento sofisticadas, que impedem que as vibrações alcancem o casco. O grande arranjo de Sonar Ball Lab do submarino representa outro salto quântico em capacidade. Este sistema usa tecnologia avançada de fibra óptica em vez de fiação de cobre tradicional, reduzindo o peso enquanto aumenta dramaticamente a sensibilidade. O Virginia pode detectar submarinos adversários acusticamente silenciados a distâncias que teriam sido impossíveis antes de sua concepção. Talvez o mais impressionante, o Virginia pode manter sua vantagem de furtividade mesmo quando se move em altas velocidades. Seu propulsor de jato de bomba único substitui a hélice tradicional por um rotor protegido que reduz significativamente a cavitação, que é um nome sofisticado para as bolhas geradoras de ruído criadas por hélices convencionais. Isso significa que a Virginia pode mergulhar na velocidade máxima enquanto gera menos ruído detectável do que os submarinos anteriores tentando navegar em silêncio. No entanto, furtividade não significa nada sem capacidade de ataque, e mesmo aqui, a Virginia não decepciona. O submarino carrega um devastador arsenal de armas. 4 tubos de torpedo de 21 polegadas podem lançar torpedos Mark 40 e 8 Advanced Capability armas teleguiadas capazes de velocidades superiores a 55 nós, com ogivas poderosas o suficiente para romper qualquer embarcação de superfície. Uma vez lançados, esses torpedos são essencialmente caçadores autônomos, usando sistemas de sonar sofisticados para rastrear e interceptar alvos sem mais orientação do próprio submarino. Mas o que realmente distingue o Virginia é a sua versatilidade em missões de ataque. Ele possui 12 tubos dedicados ao sistema de lançamento vertical, permitindo que ele lance mísseis de cruzeiro Tomahawk contra alvos terrestres a mais de 1000 milhas de distância. Os posteriores, Block 3 e Block 4 Virginias, substituíram esses tubos individuais por 2 maiores tubos de carga da Virginia, cada um abrigando 6 mísseis que são carregados através do compartimento de fuga frontal do barco.
Com o upgrade Block 5 atualmente entrando em serviço, a capacidade de ataque da Virginia expandiu ainda mais com a adição do módulo de carga da Virginia, uma nova seção de 84 pés inserida no meio do submarino. Contendo 4 tubos de mísseis de grande diâmetro, cada um desses tubos pode acomodar 7 mísseis Tomahawk, elevando a capacidade total de mísseis do submarino para impressionantes 40 armas. Isso transforma a Virginia de um caçador assassino em uma verdadeira plataforma de ataque marítimo, capaz de lançar o equivalente a um pequeno valor de frota aérea de armas guiadas com precisão a partir de posições completamente indetectáveis na costa de um adversário. O submarino também não se limita a armas tradicionais. Ele pode implantar forças de operações especiais de uma câmara dedicada chamada tronco de bloqueio, enviando selos da Marinha em missões mesmo enquanto submerso. A adição do abrigo de convés seco, essencialmente um hangar anexado ao casco do submarino, permite que o Virginia transporte e implante veículos de entrega especializados como o sistema de entrega Advanced SEAL, estendendo o alcance das forças de operações especiais muito além dos limites tradicionais. Mais recentemente, o Virginia foi modificado para implantar e controlar veículos submarinos não tripulados, ou UUVs. Robôs autônomos que podem estender o alcance de detecção e de armas do submarino sem colocar a nave-mãe de bilhões de dólares em risco. Esses UVs podem realizar reconhecimento, colocar sensores ou potencialmente até atacar alvos por conta própria, multiplicando a eficácia do submarino. Na verdade, as capacidades de armas da Virginia se tornaram tão formidáveis que alguns estrategistas navais sugeriram que elas podem ser excessivas para certas missões. Mas vamos dar uma olhada ainda mais interna no submarino para ver o que realmente o faz funcionar. Quando você entra em um submarino da classe Virginia, você percebe imediatamente que ele não se parece com seus antecessores. Se foram as estações de controle apertadas e operadas manualmente, substituídas por algo que se assemelha a um centro de comando de uma nave espacial de um filme de ficção científica, o coração do submarino é sua sala de controle, dominada pelo sistema de comando do submarino. Uma rede de displays de alta definição que podem mostrar dados de sonar, informações táticas, cartas de navegação e imagens de periscópio. Os marinheiros operam o barco usando telas sensíveis ao toque e joysticks, em vez das rodas, botões e alavancas encontradas em submarinos mais antigos. A transformação digital se estende por todo o barco. O Virginia é controlado por aproximadamente 4 milhões de linhas de código rodando em uma sofisticada rede de fibra óptica. Todos os principais sistemas, desde armas até propulsão e suporte à vida, são monitorados e controlados através desta arquitetura digital integrada. O que torna isso notável não é apenas a tecnologia, mas como ela transforma as operações. Submarinos tradicionais exigem padrões de vigilância dedicados para inúmeros sistemas individuais. A automação do Virginia permite que ele mantenha aproximadamente o mesmo tamanho de tripulação que os submarinos da classe Los Angeles anteriores, enquanto possui capacidades operacionais significativamente maiores, e é geralmente maior. Por outro lado, essa automação coloca um pouco mais de estresse na tripulação. O Virginia precisa de menos marinheiros no geral, mas aqueles que possui devem possuir habilidades técnicas avançadas para manter e operar seus sistemas sofisticados. Além disso, os submarinistas ainda devem cumprir os padrões elevados da Marinha dos Estados Unidos da América devido aos longos períodos passados sob a água e em relativo isolamento. Outro aspecto revolucionário do controle do Virginia é o sistema de controle Fly-by-Wire. As superfícies de controle de submarinos tradicionais eram acionadas hidraulicamente, fisicamente conectadas às estações de controle por links mecânicos. O Virginia substitui isso por um sistema digital, onde os computadores interpretam os comandos do operador e os traduzem em movimentos do leme e dos planos de mergulho. Isso não apenas melhora o tempo de resposta, mas permite uma manobrabilidade sem precedentes. O Virginia pode executar manobras que teriam sido fisicamente impossíveis para designs anteriores. A transformação digital se estende também ao conforto da tripulação, devido ao seu maior tamanho e redução nas exigências de maquinário. O Virginia proporciona a cada marinheiro mais espaço de vida do que as classes de submarinos anteriores. Beliches com luzes de leitura, cortinas de privacidade e armazenamento pessoal. Mas, ostensivamente, as principais mudanças que preocuparam o submarino tinham a ver com a forma como ele é operado e usado pela Marinha dos Estados Unidos da América.
Os submarinos da Guerra Fria tinham uma missão relativamente simples: caçar e matar submarinos e navios inimigos enquanto permaneciam indetectáveis. O Virginia foi projetado para um ambiente estratégico muito mais complexo, onde as operações litorâneas ou operações próximas às linhas costeiras se tornaram cada vez mais importantes. Essa mudança de foco acabaria por impulsionar diversas alterações de design. A vela do submarino, a estrutura semelhante a uma barbatana no topo do casco, foi projetada para resistir ao estresse de romper o gelo do Ártico, permitindo operações em regiões que estão se tornando cada vez mais disputadas, já que o Ártico está se tornando uma opção cada vez mais provável para realizar comércio entre a Ásia Oriental e a Europa. A esfera de sonar de proa, encontrada em submarinos de ataque anteriores, foi substituída por uma matriz em forma de ferradura, mais adequada para detectar submarinos diesel-elétricos silenciosos operando em ambientes costeiros ruidosos. As capacidades de águas rasas do Virginia são particularmente impressionantes. O submarino pode operar em águas tão rasas quanto 300 pés, território perigoso para submarinos nucleares, que normalmente preferem a segurança de águas profundas. Isso permite que ele colete informações, insira forças especiais ou lance ataques de posições inacessíveis às gerações anteriores. Essas capacidades tornam o Virginia um mestre no que os estrategistas navais chamam de missões de negação de acesso. A capacidade de operar em áreas onde navios de superfície estariam em extremo risco por armas inimigas. Durante cenários teóricos de conflito, os submarinos da classe Virginia poderiam penetrar em águas fortemente defendidas para eliminar capacidades inimigas-chave, abrindo a porta para formações navais maiores entrarem no espaço de batalha. Mas talvez a expansão mais dramática do conjunto de missões da Virginia veio com a aposentadoria dos submarinos de mísseis guiados da classe Ohio. Esses submarinos de mísseis balísticos convertidos carregavam até 154 mísseis Tomahawk, cada um, fornecendo uma enorme capacidade de ataque convencional. À medida que essas plataformas começaram a se aposentar sem substituições diretas, a Virginia, particularmente o Bloco 5, com seu módulo de carga Virginia, interveio para preencher essa lacuna de capacidade. A Virginia também assumiu funções expandidas de coleta de inteligência. Seu avançado conjunto de guerra eletrônica pode interceptar comunicações, radar, emissões e outros sinais de interesse de potenciais adversários. O mastro de fotônica pode capturar imagens de alta resolução de litorais, bases navais ou embarcações. Uma capacidade particularmente valiosa é a habilidade do Virginia de acessar cabos de comunicação submarinos, acessando o sistema nervoso digital das comunicações globais de maneiras praticamente indetectáveis. Em essência, o Virginia transformou-se de uma plataforma especializada anti-submarino em um combatente multidomínio capaz de moldar campos de batalha em todo o espectro de conflito. O programa Virginia também pioneirizou uma abordagem única de construção. Cada submarino é construído de forma modular, com seções principais construídas simultaneamente em 2 estaleiros diferentes: General Dynamics Electric Boat, em Connecticut, e Huntington Ingalls Industries, na Virgínia. Esses módulos, essencialmente seções totalmente equipadas do submarino, são então unidos na montagem final, reduzindo drasticamente o tempo de construção. Essa abordagem resolveu um desafio industrial crítico. Após a Guerra Fria, a base industrial de submarinos da América atrofiou significativamente. As taxas de produção caíram de vários submarinos por ano para 1 a cada poucos anos. Os trabalhadores qualificados estavam deixando a indústria e as cadeias de suprimentos estavam se desintegrando. O método de construção do Virginia permitiu a retenção de habilidades críticas em várias instalações, preservando a força de trabalho especializada essencial para a produção de submarinos. Isso também reduziu o custo por unidade de 2 bilhões e 800 milhões de dólares para o barco líder para aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões para os blocos recentes. A remodelação subsequente e a adição de mais armamento aumentaram novamente os preços, mas a redução inicial do preço ainda foi uma conquista notável para o complexo militar industrial dos Estados Unidos da América. O Virginia não foi projetado como uma plataforma estática. Desde o seu início, o programa incorporou atualizações de capacidade planejadas, divididas em blocos. Bloco 1. United States Ship Virginia até United States Ship Texas. A configuração original estabelecendo as capacidades de base.
Bloco 2, United States Ship Hawaii até United States Ship Minnesota, introduziu medidas de redução de custos enquanto mantinha as capacidades. Bloco 3, United States Ship North Dakota até United States Ship Delaware. Substituiu 12 tubos de lançamento vertical individuais por 2 tubos de carga Virginia de 87 polegadas de diâmetro, cada um contendo 6 mísseis, reduzindo os custos em $100 milhões por submarino. Bloco 4, United States Ship Vermont até United States Ship Utah, focou em reduzir os requisitos de manutenção, aumentando o número de implantações que cada submarino pode realizar de 14 para 15 ao longo de sua vida útil. Bloco 5, United States Ship Oklahoma até United States Ship Massachusetts, adicionou o módulo de carga Virginia, uma seção de 84 pés, contendo 4 tubos de mísseis de grande diâmetro que expandem significativamente a capacidade de ataque. Cada bloco representa não apenas pequenos ajustes, mas melhorias substanciais de capacidade. Os submarinos do Bloco 5, por exemplo, irão deslocar 10.200 toneladas, comparado a 7.800 toneladas para os barcos iniciais. Um aumento de 30% no tamanho que traz aumentos correspondentes na capacidade. As inovações na construção não se limitaram às técnicas de gestão. O Bloco 2 introduziu um arco recém-projetado que substituiu caros arranjos de sonar esféricos pelo mais capaz, arranjo de arco de grande abertura a um custo menor. O Bloco 3 implementou uma popa redesenhada com uma forma otimizada hidrodinamicamente, que melhora tanto a furtividade quanto a manobrabilidade. O resultado foi dramático. Os primeiros submarinos da classe Virginia levaram 84 meses para serem construídos. As entregas recentes exigiram apenas 61 meses, com uma meta de 55 meses para os futuros barcos. Para comparação, o porta-aviões movido a energia nuclear United States Ship Gerald R. Ford levou quase 2 décadas desde a colocação da quilha até a comissão. Mesmo assim, os submarinos Virginia estão enfrentando alguns desafios. Segundo algumas estimativas, os navios estão sendo construídos tecnicamente muito devagar. Desafios mais recentes de inflação e da cadeia de suprimentos paralisaram os trabalhos de construção. Do que deveriam ter sido 2 submarinos por ano, o governo dos Estados Unidos da América tem encomendado apenas uma média de 1,2 por ano desde 1998. Por exemplo, apenas um submarino será encomendado em 2025 e terá o maior preço até agora, de 4 bilhões e 800 milhões. Além disso, os Estados Unidos da América, tecnicamente, prometeram que entregariam 3 desses submarinos para a Austrália, até 2038, pois eles formariam a maior parte da moderna frota de submarinos do país e limitariam a posição e as ambições da China na área. É improvável que esses submarinos venham do suprimento existente, mas sim da frota de submarinos que está sendo construída para a própria Marinha dos Estados Unidos da América. Junto com os desafios gerais de fornecimento, alguns críticos estimaram que todo o programa está décadas atrasado e levaria uma correção significativa para alinhá-lo com as projeções iniciais. Isso se correlaciona diretamente com a mudança nos ambientes de ameaça. A rápida expansão naval da China, incluindo submarinos sofisticados como o tipo 093G da classe Chang, criou novos desafios para a dominação submarina americana. A Rússia, apesar das restrições econômicas, continua a produzir submarinos avançados como o da classe Yazen, que apresentam tecnologias de silenciamento dramaticamente melhoradas. Mas, mesmo que os Estados Unidos da América não tenham a quantidade de submarinos que deveriam ter, até agora, o Virginia está compensando isso em pura qualidade. Seu design modular mencionado anteriormente permite a rápida integração de novas tecnologias, sem a necessidade de projetos de submarinos totalmente novos. A arquitetura digital pode ser atualizada com novos softwares, semelhante a como um smartphone recebe atualizações do sistema operacional. Os sistemas de armas podem ser modificados para combater ameaças emergentes, sem reconstrução extensa. O programa até abordou os custos do ciclo de vida. Os mais novos Virginias exigem apenas 3 períodos de manutenção importantes durante seus 33 anos de serviço, em comparação com 4 para blocos anteriores, reduzindo drasticamente o tempo de inatividade. E enquanto o Virginia representa o ápice atual da tecnologia de submarinos, a Marinha não está de braços cruzados esperando a produção alcançar. O desenvolvimento já está em andamento para seu sucessor eventual. O programa SSNX, relatórios preliminares, sugerem que o SSNX será significativamente maior que o Virginia e 11% maior que o Seawolf.
O volume aumentado acomodará tecnologias de silenciamento mais avançadas, cargas de armas maiores e potencialmente novos sistemas de propulsão, como motores de acionamento elétrico que poderiam produzir assinaturas acústicas. Ainda mais, a Marinha também está investindo pesadamente em veículos submarinos não tripulados. Os UUVs trabalharão em conjunto com submarinos tripulados. Programas como o Orca Veículo Subaquático Não Tripulado Extra Grande, destinado a criar drones submarinos autônomos capazes de contramedidas de minas, guerra antissubmarino e guerra eletrônica. Estes poderiam multiplicar a funcionalidade de cada submarino, sem necessitar de reformas e atualizações significativas no próprio navio. O próprio programa Virginia continua a evoluir. Os submarinos Block 6, ainda em fase de planejamento, podem incorporar tecnologias do programa de submarinos de mísseis balísticos da classe Columbia, incluindo a avançada configuração Ace Stern, que substitui lemes e planos de popa tradicionais por um único conjunto de 4 superfícies de controle multiuso. Então, onde o submarino da classe Virginia se encaixa no contexto das ameaças presentes e futuras à supremacia dos Estados Unidos da América? Embora seja difícil comparar diretamente as capacidades teóricas dos navios da China, já que a maioria dessas atualizações é mantida em segredo, acredita-se que a Virginia ainda esteja à frente do grupo. Ele pode ser implantado perto da costa de um adversário por meses sem detecção, coletando inteligência, mapeando defesas e se posicionando para entregar ataques devastadores se o conflito eclodir. Sua presença por si só cria uma área de superioridade, tanto marítima quanto terrestre, pois os potenciais adversários devem presumir que ele pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, forçando-os a alocar recursos preciosos para a detecção e defesa de submarinos. E mesmo que os conflitos futuros possam envolver mísseis hipersônicos, inteligência artificial e armas baseadas no espaço, a vantagem fundamental proporcionada pelos submarinos avançados permanece constante. A capacidade de operar com quase impunidade em ambientes contestados, atacando quando e onde os inimigos menos esperam. Afinal, há muito mais da Terra abaixo da superfície da água do que acima dela, e o oceano é muito menos monitorado do que o solo ou o espaço. Com cada novo Virginia que mergulha na água, os Estados Unidos da América fortalecem sua vantagem militar mais decisiva, a capacidade de atacar qualquer um, a qualquer momento e sem detecção ou resposta. Mas o que você acha? O enorme investimento nesses predadores subaquáticos vale o preço? Ou a América deveria estar focando em outros domínios da guerra? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. E obrigado, como sempre, por assistir.